programa e eu tenho a honra, a satisfação e o prazer de receber Carlos Aros. Obrigada. Obrigado pelo convite. Ele é especialista em tecnologia e vida digital e vai conversar conosco sobre fake news e coronavírus. Dá uma bagunçada na cabeça da gente, né, Carlos? Muito, né? A gente já vive num volume de informação tão grande chegando o tempo todo, né? Muito alerta no celular, no computador, no tablet, em tudo quanto é canto. E aí, quando tem um fato como esse que mobiliza a vida das pessoas, muda a vida das pessoas, isso se soma a todo esse fluxo de informações, aí você já não consegue mais separar, né? O que é notícia falsa, o que é verdade, Exatamente. o que é a notícia que está pela metade, vira uma confusão, vira um caos. O que faz sentido para mim e o que não faz. Exato, exato. Bom, e como é que eu me viro nesse mar? Bom, a primeira coisa que é algo que eu costumo dizer, que independe de coronavírus ou qualquer outro fato na nossa vida, é diminua o número de notificações. No celular? Em tudo, no celular, no seu tablet, no computador, em tudo quanto for tela possível, diminua o número de notificações. Qual é o efeito positivo disso, Carlos? Primeiro que você ganha em atenção, né? A gente não consegue concluir as tarefas do dia a dia muitas vezes, ou a gente até conclui, mas não com a velocidade que deveria, porque toda hora chega uma mensagem, chega um aviso sobre alguma coisa, o aplicativo de entrega de comida, é o de mensagens, é a rede social, enfim. Toda hora dando um alerta de que alguma coisa está acontecendo e a gente vive num senso de urgência. Então tira a atenção, cada vez que apita você... Tira da tua frente essa possibilidade de dispersão e foca naquilo que vale a pena. Por exemplo, eu preciso do WhatsApp, por força da nossa profissão, a gente o tempo inteiro está conectado. Então eu concentrei nele as notificações. É por meio do WhatsApp que eu me mantenho alerta. As outras redes sociais, todo o resto, à exceção de um push de veículo de notícia ou outro que a gente precisa acompanhar, eu deixo desabilitado. Para dormir, celular virado para baixo, né? Aquela orientação da televisão desligada e tudo mais, ajuda a gente a se concentrar, sobretudo em um momento em que a gente já está alerta por causa daquela apreensão, né? Poxa, a doença está vindo aí, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Então, diminui um pouco para dar uma baixada naquela adrenalina e para você não viver sobre essa ansiedade, que acaba tomando conta. Carlos, senão a vida fica só isso, né? A gente vive em função dessas coisas. Só isso. Né? A molecadinha agora já cresce conectada. Antes a gente achava bonitinho, que legal, olha, o bebê não vira a página da revista, mas ele quer arrastar para o lado como se fosse um iPad. E hoje a gente já sabe que isso não é saudável, né? Que esse é um comportamento que a gente não tem que estimular, que as crianças, ainda numa idade muito jovem ali, não tem que ter contato direto com essas telas, que essa mediação tem que ser feita pelos pais, que eles têm que ter outros tipos de estímulo. Só que a gente cuida das crianças, os pais até bloqueiam as crianças, mas são os primeiros a, na hora do jantar, pegar o celular para responder alguma mensagem, alguma coisa. Então, que exemplo você está dando? Você educa, mas não adota isso para você. E a gente consegue fugir um pouco desse caos de informação e focar nas fontes de informação, que são aquelas que a gente quer, porque a gente acredita, porque são confiáveis, porque a gente sabe que vão trazer para nós a informação de qualidade com a precisão necessária para a gente se informar. E aí a gente vai buscá-las, em vez de ficar o tempo inteiro sendo metralhados por qualquer tipo de notificação que chegue, né? Temos telas, para ficar mais claro, tela, para a gente ouvir o Carlos e memorizar as imagens. Lá. Aqui é um alerta interessante, porque é o seguinte, todo mundo ficou sabendo que tinha o aplicativo do SUS para se informar com recomendações sobre coronavírus. Essa é a tela do aplicativo Coronavírus SUS, que está disponível pelo Ministério da Saúde nas lojas para os smartphones, né, Android e iOS. Isso é de verdade, não é fake. Essa é uma tela de verdade e ele, tá vendo, foi disponibilizado pelo governo do Brasil, tem lá o selo do Ministério da Saúde e tudo mais. O que aconteceu recentemente? Quando o alerta sobre esse aplicativo foi feito pelo Ministério da Saúde, nessas coletivas e por outros veículos de imprensa, as pessoas passaram a procurar o aplicativo para se informar. Os criminosos fizeram o quê? Criaram versões falsas desse aplicativo e as pessoas começaram a baixar esses aplicativos. Então, além de não ter a informação correta, porque o aplicativo não tinha esse objetivo, elas caíram numa roubada grande de fornecer dados pessoais ou acessar links maliciosos e se colocaram em uma situação vulnerável. Então, a dica aqui qual é? Você quer as fontes oficiais? O Ministério da Saúde é uma delas? Procure pelo site do Ministério da Saúde e tente encontrar no site do Ministério da Saúde o link que vai levar para esse aplicativo aqui, que está disponível na Apple, que está disponível na loja do Google também. É gratuito?
O aplicativo é gratuito, você tem as informações para fazer a sua autoavaliação, para fazer a notificação para o Ministério da Saúde e outras informações que o Ministério foi atualizando ao longo do tempo. Então, nesse aplicativo estão concentradas as informações que o Ministério disparou para todas as unidades da Federação, que os hospitais estão usando como protocolo para atendimento, para identificação de sintomas e tudo mais. Então, não adianta procurar o aplicativo em qualquer lugar. Procure o aplicativo. Na dúvida, olha no site do Ministério. Isso. E aí ele vai te levar para o link da loja de aplicativo. Tá. Ah, mas eu não consigo fazer pelo celular. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o autor. Abaixo do nome do aplicativo, na tela anterior a gente até tinha isso. Aí. Abaixo do nome do aplicativo tem ali, ó, Governo do Brasil. E outra coisa que ajuda é saber a avaliação. Tá vendo as estrelinhas ali? Olha que eu nunca A gente tinha não notado olha para essas estrelinhas. isso, E as Carlos. avaliações são importantes, porque elas mostram as outras pessoas que já passaram por ali, como elas reagiram àquele aplicativo. Isso vale para o aplicativo do joguinho, vale para o aplicativo do banco, vale para qualquer aplicativo que você vai baixar. As estrelinhas. Olha a avaliação, leia os comentários. Tá. Às vezes a gente evita de baixar um aplicativo problemático, lendo o comentário e descobrindo que as últimas 10, 15 pessoas que tentaram fazer o download não conseguiram porque teve problema. Então, olhar os comentários, olhar essas avaliações que vêm por meio da estrelinha e saber qual é o desenvolvedor, nesse caso, a quem disponibiliza é o governo do Brasil. O coronavírus, por causa da comoção mundial, ganhou um destaque em todas as plataformas. Então, desde sites de compras até as lojas de aplicativo e redes sociais, todo mundo destaca lá. Ou vai estar escrito coronavírus ou Covid-19. E aí é logo a informação do topo. Esse aplicativo, por exemplo, até pouco tempo atrás estava em destaque. Se não estiver, hoje eu não entrei, mas se não estiver ainda em destaque no topo da loja de aplicativo. Tá. Então é o primeiro aplicativo que você vê, Pra é o do facilitar SUS, mesmo. para facilitar, para que as pessoas não caiam roubadas. E muito importante que é fonte confiável e segura de informação. Essa é a fonte que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, disponibilizou. Tá. Ótima dica, viu? Próxima tela, vamos ver. Isso é importantíssimo. Vixe, O WhatsApp, super. ele facilitou muito a nossa vida, nos aproximou das pessoas que estavam distantes, apesar de ter nos afastado daquelas que estão próximas às vezes, mas ele se transformou numa ferramenta que é utilizada em grande número para compartilhamento de informações que, se não são falsas, elas ou estão pela metade ou estão completamente erradas. Falsas, quando eu digo, informações que foram construídas como mentiras. E aquelas que estão erradas é porque há erro mesmo de informação e levam à desinformação. Tá. O que o WhatsApp fez? Primeira medida que foi anunciada nesta semana, ele diminuiu a possibilidade de encaminhamentos de mensagens. No começo você podia encaminhar indiscriminadamente. Na eleição de 2018, porque houve uma série de incidentes no mundo, inclusive na Índia, casos de violência contra pessoas por causa de notícias falsas publicadas por meio do WhatsApp, eles diminuíram para 5 pessoas, até 5 pessoas por vez. E agora, por causa do volume identificado de notícias falsas, correntes, que estão sendo compartilhadas por meio do aplicativo para as pessoas e sobre coronavírus, eles limitaram a uma pessoa por vez o encaminhamento. Então você recebe uma mensagem E passa você pra só uma pode disparar para uma pessoa por vez. Então, eu posso mandar para você. Aí se quiser mandar para mais alguém, você vai ter que fazer esse processo uma única vez. Você não pode fazer mais disparos em massa. Entendi. É um por um. E isso diminui, porque o Opa. cara que espalha notícia falsa às vezes é preguiçoso também, né? Então ele quer fazer já de massa, assim, já de volume grande, para se livrar. Então eles estão diminuindo por isso. E o WhatsApp criou um centro, e aí isso vale para WhatsApp, para Facebook e para Instagram. São 3 empresas do mesmo grupo, que é o grupo Facebook. Criaram um perfil, uma página que concentra todas as informações de órgãos oficiais. Tá. Então são governos e a Organização Mundial da Saúde, para que os usuários se informem. Então no WhatsApp é whatsapp.com/coronavírus, as informações estão lá. O Google também está fazendo esse alerta, está filtrando e impedindo os anúncios de publicações falsas, de informações que levam as mesmo? pessoas a um entendimento equivocado. E o Google está limitando tudo isso e criando um controle para que as buscas não levem a páginas que são Isso. páginas com notícias falsas. Então, só fontes credenciadas, fontes oficiais. Você já deve ter notado que o Google, quando você procura, sei lá, estou com dor de cabeça, você procura no Google, no canto direito da tela, Opa. aparece sempre um resumo do que pode ser. Então, que doenças potencialmente têm como sintoma dor de cabeça e tudo mais. Essas informações são retiradas de hospitais. Aqui no Brasil, alguns hospitais, por meio das suas equipes médicas, fornecem essas informações para o Google com uma curadoria
para que as pessoas acessem essas informações e procurem o médico delas. O Google não é o médico, né? E eles estão fazendo a mesma coisa com o coronavírus, direcionando essas pesquisas, as buscas para os canais oficiais, para que as pessoas não caiam em roubadas, promessas de cura, e a gente sabe que isso não existe ainda. Vindo para cá, ouvindo o rádio, eu ouvi o governador Dória falando que ele vai fazer um pool para distribuir informações pelo WhatsApp. Você está por dentro dessa informação? Como que eles vão fazer? Tem o SMS, o disparo de SMS e as mensagens que eles estão trabalhando dentro das plataformas, com o auxílio das plataformas. Eles quem? Os governos. Aqui no caso o governador de São Paulo, mas o governo todo. federal também está trabalhando com isso em alguma medida. Mas no caso específico do governo federal e as plataformas, para fazer com que as pessoas recebam essas notificações. Então, o anúncio que foi feito agora mais cedo diz respeito a um monitoramento da circulação de pessoas. Como que vai ser feito isso? Não é que o governo vai saber onde cada um de nós está especificamente. As operadoras de telefonia vão fornecer ao governo do estado de São Paulo, por meio do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, vão fornecer informações sobre a movimentação das pessoas por geolocalização. Isso vai ajudar a dimensionar o tamanho do isolamento. Quantos por cento da população está dentro de casa, quantos por cento fora de casa em circulação. Pera, mesmo que eu não faça nada, se eu estou com o meu celular, por exemplo, e vim trabalhar, o governo vai ser notificado de que tem uma pessoa circulando? Não individualmente. Isso é feito com dados anonimizados, isso é feito em volume, vamos dizer assim. Como é que funciona isso? Toda vez que a gente faz uma ligação telefônica, a gente precisa se conectar à nossa operadora para que ela viabilize essa conexão, certo? Perfeito. Então nós estamos aqui na Paulista, tem várias antenas, cada antena tem uma célula de conexão. A gente vai se conectar a uma dessas antenas, ela vai direcionar isso para a central dela e por meio dessa central ela vai conectar a pessoa para quem nós ligamos ou o nosso acesso à internet móvel. Por meio desse acesso à torre, ou seja, a conexão que a gente faz à rede móvel, é que é possível saber onde há uma concentração maior de pessoas. Que massa! Então, esse é o mesmo recurso que a Polícia Civil usa, por exemplo, quando está fazendo uma investigação e precisa saber se o suspeito estava na área onde o crime ocorreu. Ela faz uma triangulação por meio da operadora de telefonia, cruzando o número para saber se aquele acesso aconteceu naquela região e pela triangulação você tem o dado geométrico. Pelo espaço físico em que potencialmente aquela pessoa estaria circulando. O mesmo vai ser feito aqui, está sendo feito em escala nacional, via operadoras e Ministério da Tecnologia e Comunicação e também via governo do estado de São Paulo com as prefeituras, com as operadoras de telefonia. Então, não significa em uma primeira medida que há um monitoramento individual das pessoas. Não é aquela coisa do 1984, não. Isso. Não é o grande irmão nos vigiando. É um monitoramento, eles sabem onde nós estamos, mas o governo não tem a informação da operadora sobre o Carlos. Não é o Carlos que está na Avenida Paulista. Há um volume X de pessoas, um número X de pessoas naquela região. E aí ele consegue identificar se é uma região de comércio, se é uma região muitos escritórios ou se é uma região de muitos domicílios, lazer e tudo mais. E aí eles têm como tomar decisões sobre isolamento para garantir que a quarentena aconteça e não sobrecarregue o sistema público. Isso já está sendo adotado em vários países. E há uma discussão sobre privacidade, é lógico. As operadoras, eu conversei com as operadoras essa semana por causa disso, e o que eu ouvi de todas elas é o seguinte: Aros, estamos tomando um cuidado para respeitar a legislação de proteção de dados e todas as leis que garantem a privacidade e os direitos dos consumidores e dos cidadãos. Então, é óbvio que a gente precisa dessa medida hoje para poder garantir o combate à doença, os governos todos, o mundo todo estão adotando isso, o nosso governo federal também, mas a gente tem que cobrar das operadoras transparência nesse processo pelo uso dos dados dos cidadãos brasileiros e dos consumidores que acessam os serviços delas. Claro. O máximo, né? A tecnologia não pode se abraçar, a gente vai no cotovelinho, né, Aros? É a alternativa. Bora continuar então. Uma aula que o Aros está dando pra gente. Imagina. Temos que fazer esse áudio espalhar para o Brasil inteiro. Uma médica de São Paulo não está aguentando mais a pressão. Fez esse desabafo. E aí a gente tem o áudio, esses áudios eles são um problema gigantesco, porque a gente nunca sabe qual é a origem deles, é muito difícil confirmar a autoria, e aí a gente conta com as agências de checagem, né, que tem feito um trabalho muito importante, com os veículos de imprensa que tem feito um trabalho muito importante. Mas a dica aqui, e a mesma dica para os casos em que há links. As pessoas têm um hábito muito grande de ver um áudio, uma foto, um link, elas saem compartilhando indiscriminadamente. A recomendação aqui é a seguinte: na dúvida, não compartilha.
tá? E não sai dando recomendações sobre algo que você não tem a menor ideia do que é. Os links são duas dicas muito importantes. A primeira delas, se você não conhece aquele link, está estranho, não clica, porque pode ser alguma ameaça do ponto de vista um golpe cibernético ou qualquer coisa para roubo de dados, e pode ser grave. Aí você pode perder dinheiro até muitas vezes. Ou você, se você sabe que é de um site de notícias, abra e veja a data daquela publicação. Tem gente compartilhando notícias de 2, 5 anos atrás, como se fossem notícias de hoje. Isso é um problema sério. O pessoal precisa parar de ler só o título e ler a notícia inteira para poder sair informando os outros. Os grupos de WhatsApp são super perigosos por isso. Eu já recebi alguns áudios aí e vídeos também, aí eu pergunto para quem me mandou, quem é? A pessoa invariavelmente não sabe. Um médico, é sempre isso, é uma médica de São Paulo renomada, prima da amiga. Nunca tem sobrenome, né? Exatamente. Então isso daí é alerta vermelho, Alisson. É super perigoso sair compartilhando essas coisas. Tá, próxima tela, vamos ver. Dos 201 casos de morte suspeitos por coronavírus em São Paulo, somente 26 foram confirmados por ser Covid-19. E agora, terroristas? É isso. Esse aqui é um dos piores casos para mim. Esses números, de onde vieram, quais são as fontes para a gente apresentar esses números e ficar espalhando terror por aí. E eu não sei se é uma piada ou uma ameaça, de mau gosto, né, embaixo? Péssimo, é péssimo. Então, eu acho que assim, a gente precisa começar a buscar as fontes oficiais e é isso que as plataformas têm feito. Eu falei agora sobre o link que o WhatsApp disponibilizou, é justamente por isso. Não adianta a gente divulgar um número de 10 dias atrás, um número que não é verdadeiro, como se ele fosse um número real. Não compartilhe. É muito fácil, o botão compartilhar tá ali e a gente sai compartilhando indiscriminadamente. Primeiro de tudo, vamos checar de onde veio aquela informação e o que é aquele número. E se você quer ser mais legal ainda, devolve para a pessoa que te mandou a mensagem com a informação correta. Porque aí você começa a quebrar essa corrente de desinformação. E é um processo que é educacional, depende de cada um de nós. Porque se a gente sai compartilhando indiscriminadamente, seja a mensagem de bom dia, até um número como esse, que a gente não sabe de onde veio, com uma provocação como essa, a gente está espalhando caos por aí. Exatamente. E isso não é legal. Não faz bem nem para nós e nem para os outros. E a notícia falsa, em geral, ela tem um potencial de compartilhamento muito alto. Por quê? Porque ela mexe com o nosso fígado, né? Ou ela deixa a gente assustado, ou ela deixa a gente com raiva e a gente quer contar para todo mundo. Então ela causa algum efeito em nós. Tem pesquisas que falam sobre isso, algumas pesquisas de universidades de fora do Brasil que tratam desse tema e que servem de alerta para nós. Se você percebeu que tem alguma coisa estranha ali, não compartilha. Vai checar a fonte original e compartilha só a informação correta. Aliás, às vezes eu nem leio. Quando eu vejo, aí tem uns vídeos que eu não tenho nem paciência. Passa adiante, é a melhor coisa. Falar em vídeo, acho que a gente tem um vídeo agora. Tem uns que eu não tenho paciência. 5 segundos eu falo, ai não. Ah lá, vídeo, vamos ver. Pessoas. Então, isso aqui é a grande mentira que a gente está vivendo da quarentena. Não tem ninguém, inclusive esse hospital de internação era para estar abarrotado de gente. Não tem nada. São 5.000 municípios, nenhum caso de Covid-19, de vírus chinês. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a grande epidemia, ó, que a imprensa está mostrando para vocês, ó. Trancando vocês dentro de casa, comércio na falência. É para isso que os caras estão fazendo. Entende? Então, vai para a rua. Amanhã, 9 horas, na porta da prefeitura da sua cidade, exija a reabertura do comércio urgente. Os comunistas querem quebrar o país. Não tem outra explicação. No jornalismo a gente tem uma expressão que é o lead, né? Quem, como, quando, onde e por quê. Faça alguma dessas perguntas e encontre a resposta neste vídeo. Quem? Não tem. Quando? Não tem. Onde? Não tem. Por quê? Porque deu vontade, né? Qualquer coisa. Perceba, a gente não tem informação nenhuma, é a ausência de informação, invariavelmente. Fazendo uma provocação que mexe com as pessoas, ou seja, você está perdendo os empregos, tudo fechado. E vai dando uma coisa, né? O jeito que ele vai falando. E aí as pessoas saem desesperadas compartilhando e fazendo essas invocações. Vamos todos para a rua, vamos romper. Mas espera aí, será que é isso que o meu médico diria para mim? Será que é isso que as autoridades estão pregando? De onde saiu isso aí? A gente tem que começar a questionar. O brasileiro é tão questionador para algumas coisas e deveria ser mais questionador para essas que vêm por meio das redes sociais, que eu insisto, algo que eu falei aqui no comecinho da nossa conversa. Elas facilitaram muito a nossa vida, mas elas acabaram criando também atalhos que foram muito prejudiciais. Esse aqui é um deles, por exemplo. A gente recebe muita informação
de pouca utilidade e sobre as quais a gente não tem a menor ideia do que fazer com elas, de onde elas vieram e a razão da própria existência dessas informações que estão surgindo por aí. Agora, só fazendo uma observação que me ocorreu agora, que a gente não está entrando na seara política, né? Nada disso. Estamos falando do conteúdo da informação. É isso. Da informação, não, do da conteúdo. falta de informação. Da falta de conteúdo desses vídeos, desses áudios. A notícia falsa, muitas vezes ela vai ter uma motivação partidária quando for um assunto de política, ela vai ter como objetivo envolver você por alguma questão que vai te levar a fazer algo que você não faria. O caso dos golpes, que tem levado muita gente a perder dinheiro por causa dessas fraudes, que nascem por causa dessa falta de informação, ou para levar um entendimento equivocado sobre o que está acontecendo. Às vezes até para te indispor com uma pessoa. Exato. Não é? Uma pessoa da sua família, uma amiga. Exato. E a melhor defesa para isso é estar bem informado. É procurar mais de uma fonte de informação. A gente tem o hábito de sair repassando, mas o que será que está saindo nos sites? Poxa, não existe um site de notícias apenas. São vários, não tem um jornal só. São vários, rádios, TVs. Então vamos tentar procurar informação em quantidade e em qualidade para a gente não ficar refém de uma postagem que nasce numa rede social. No caso desse vídeo, tentar descobrir quem é essa pessoa, qual a motivação, que cidade que está, que hospital é esse. Há uma questão aqui que muitas vezes havia um contexto para isso. Isso. Havia um texto que acompanhava o primeiro vídeo publicado, tinha um texto que dizia o nome do hospital, a cidade, né, e tudo mais, e que poderia ser facilmente desconstruído. Se você tivesse todas essas informações, de repente a administração do hospital poderia ter uma boa resposta para o motivo dele estar vazio. Dizer que, por exemplo, o vídeo não é de agora, não sei, qualquer coisa do gênero. Mas o grande ponto é, se essas informações estão fragmentadas e as redes permitem que elas se fragmentem, como é que a gente vai ter uma compreensão sobre o todo? Essa é a grande preocupação. Então, por isso, abrir um pouco o horizonte e perceber que o WhatsApp ele não é gerador de notícia, ele é um canal por meio do qual as notícias chegam até você, assim como é um portal de notícias, assim como é um rádio, assim como tudo. Perfeito. Olha, prazer enorme falar com o Carlos Aros, que é comentarista de tecnologia e vida digital. Combate às fake news do coronavírus e envie grátis imagens ou texto para... É o seu contato? Não, esse é o aplicativo do SUS para fazer o download esse é o contato do Ministério da Saúde para pegar as informações, para fazer denúncias sobre essas informações falsas e a informação do aplicativo do coronavírus, que é a melhor forma de você ter as informações que o Ministério da Saúde tem trabalhado, que são aquelas que os hospitais, os médicos estão buscando. Então você pode mandar a mensagem de texto para 61 99289 4640 619 9289-4640 e você pode baixar o aplicativo Corona SUS, que é esse que o Carlos acabou de mostrar. Twitter do Carlos Aros. Cal Aros, não é Carlos, é Cal Aros. C-A-L Aros, Cal Aros. E de segunda a sexta-feira temos o prazer de ouvi-lo na coluna Tech News no Jornal da Manhã da Jovem Pan. É isso. E eu te agradeço imensamente, que você deve estar atolado de trabalho e arrumou um tempo para vir aqui conversar conosco. Estou aqui do lado, só atravessei a rua para vir até aqui. Venha mais vezes. Obrigado pelo convite. E quando tudo isso passar, você precisa vir aqui para a nossa culinária, que olha... Eu tava vendo ali vocês, viu, com bacalhau do Olivato, tava muito bonito. Fiquei com inveja do Fefito. Então, assim que tudo isso passar, você vai tomar um lanche aqui conosco ou almoçar, se assim você quiser. Combinado. Muito obrigada, bom trabalho. Até mais. Viu?